Bem-vindos ao Drops Entre Vozes, que hoje recebe um dos gigantes da Internacional, Arnaldo Junqueira Ribeiro, um homem que é comentarista de TV, foi um dos principais editores da revista Placar, especialista em São Paulo, é escritor, blogueiro, youtuber, podcaster, enfim, multimídia, e um jornalista que mais saiba de São Paulo neste país. Inclusive, escreveu um livro sobre os 10 grandes jogadores da história do São Paulo. Arnaldo Ribeiro, seja muito bem-vindo. E de cara te pergunto, quem vai pagar o pato, São Paulo ou Inter? Obrigado, companheiros. Prazer estar com vocês. Olha, para pagar o pato sozinho hoje é complicado no futebol brasileiro. E acho que se a negociação ocorrer, dificilmente o Inter pagará o pato sozinho. Porém, existe uma série de circunstâncias de bastidores atual no São Paulo. O bastidor do São Paulo atual está fervendo e negociações sendo feitas e por uma diretoria que está de saída e por um treinador que está a perigo. Então, tudo isso tem influência na questão pato, permanência ou não no São Paulo. O Arnaldo, antes de tudo, obrigado aí por ter atendido nossa solicitação para a gente conversar um pouquinho sobre a questão São Paulo, Pato e tal. Eu acho que antes da gente entrar na questão Pato, talvez valeria dar um contexto da situação. Assim, pelo que se sabe, o São Paulo está num desmanche, né? Está numa descendente, vamos dizer assim, talvez, eu não sei se técnica, mas financeira principalmente, né? Isso pode facilitar uma questão de um negócio não só com o Pato, mas com outros jogadores? Como é que está o negócio aí em São Paulo? Sim, Alexandre, acho que esse é o ponto, é importante entender o momento do São Paulo. É curioso porque esse processo de desmanche, digamos, de enxugar a folha de pagamento está sendo feito por uma diretoria que tem mais 120 dias no poder. Então, em tese, num lugar sério, essa diretoria estaria, assim, interditada, não poderia fazer mais nenhum negócio, porque ela não vai responder por esses negócios daqui a 4 meses. São todos negócios sob suspeita, se é que vocês me entendem, todos. Então, mesmo enxugar a folha de pagamento, digamos que essa diretoria não deveria ter autonomia. Eu estou falando do Raí, que foi grande ídolo do São Paulo, e do Alexandre Pássaro, que é o cara dos contratos, e, inclusive, o treinador que palpita, né, em quem entra, quem sai, também deveria ter suas ressalvas, porque não é uma garantia que ele continue em 2021. E aí eu posso te simbolizar esse momento incerto pela troca Everton por Luciano do Grêmio, que é uma troca com a chancela dessa diretoria e, sobretudo, do treinador que gosta muito do Luciano. Agora, se eu perguntar para vocês três, ou para qualquer treinador do futebol brasileiro, se você prefere Everton ou Luciano, talvez 9 entre 10 prefiram o Everton ao Luciano. E essa troca está sendo feita por conta do Diniz e dessa diretoria. Isso explica um pouco esse momento. O São Paulo ele tem problemas financeiros, mas ele tem, sobretudo, problemas de gestão de time. E o Everton, o Anderson Martins, que já saiu, que era um jogador importante outrora também, e talvez agora o Pato, se fala no Hernanes também, são jogadores que não estavam sendo bem aproveitados. Não estavam sendo aproveitados como titulares pelo Fernando Diniz. O Pato mais recentemente, né? E talvez com um outro treinador, todos esses jogadores estariam sendo bem aproveitados. Essa é a grande questão que o São Paulo vive. É um vazio de comando, é um caos de comando, enquanto isso rola um desmanche e que pode comprometer toda a temporada e o próximo presidente e o próximo treinador. Você entende? Aquele vácuo de poder em que os últimos meses podem deixar a terra ainda mais arrasada do que está. Deixa eu agradecer a presença do Arnaldo também conosco e contextualizando, né? O Inter está no mercado procurando um centroavante por conta da lesão grave do Paulo Guerreiro, que não joga mais em 2020. E o nome do Pato surge como uma opção, né, uma alternativa, justamente nesse contexto que o Arnaldo acabou citando do São Paulo, e também para o Pato ser aquela coisa, né, um ex-jogador do Inter, que o Inter adora repatriar ex-jogador, um cara que já conhece a casa, dá para dizer um negócio de ocasião, talvez, muito pelo momento do São Paulo, mas eu queria ouvir de quem está acompanhando o São Paulo de perto, quem é o Alexandre Pato, Arnaldo? Porque a gente viu o Pato aqui com 17 anos, né, saindo do Inter, né, como uma grande promessa,
talvez o novo Ronaldo, um cara para a Copa do Mundo, rodou aí na Europa pelo Milan, por outros clubes também, voltou ao Brasil para o Corinthians, foi para o São Paulo, foi para o futebol chinês. E aqui a pergunta que se faz, até entre nós mesmos, aqui no Voz do Gigante, qual Pato? Qual Pato poderia chegar ao Internacional? Bom, antes de responder qual o Pato atual, o Leandro há de lembrar de uma capa da Placar logo depois da Copa de 2010, em que o Brasil perde a Copa. Mostramos ontem a capa na nossa live, e sim. Então, eu estava lá, eu estava lá, eu tenho responsabilidade nisso. Eu não... Mas assim como o Pato, o Ganso, que eram os caras daquela geração, não vingaram, né? Eram grandes esperanças e não foram. Já dá para a gente saber isso, não foram o que a gente esperava. O Pato não é aquele cara que saiu daí e foi campeão mundial contra o Barcelona e que, digamos assim, desabrochou no Milan e que a gente esperava que fosse um sucesso. Hoje o Pato é o genro do Silvio Santos. Hoje o Pato é o cara do TikTok. Hoje o Pato, ele é tudo e é um pouco jogador de futebol. Se é que vocês me entendem. Tem vários dessa forma, né, no futebol atual. Sim. E acho que no São Paulo, não é que ele tenha essa última trajetória decepcionado, ele tem sido um pouco mais do mesmo, oscilando, boas atuações, más atuações apagadas, mas aquele, assim, o comprometimento com o momento de cada clube. E acho que até tem uma curiosidade em relação ao São Paulo. Ele, talvez, em termos de discurso, ele fala muito pouco, ele só fala coisas boas no São Paulo desde a primeira passagem. Por isso que ele voltou, porque ele é benquisto lá. Porque ele tem um carinho pelo São Paulo, talvez por ter sido escorraçado pelo Corinthians, que é o principal rival, e o São Paulo deu aquela oportunidade da troca pelo Jadson lá atrás, e o Corinthians se deu bem melhor. Lembremos. São Paulo estendeu a mão para ele, né? Estendeu a mão no momento, eu acho que mais difícil da carreira, né? Em que ele voltava para o futebol brasileiro e estava sendo achincalhado por uma das maiores torcidas do Brasil. E ele é grato a isso. E acho que ele com a torcida do São Paulo ele tem uma boa relação, sim. Agora, se vocês fizessem essa pergunta para mim no primeiro jogo pós-pandemia contra o Red Bull Bragantino, eu ia dizer para vocês que não teria a menor possibilidade do negócio sair, porque o Pato era até então um jogador fundamental no time do Fernando Diniz, vindo de boas partidas antes da parada, fazendo gols, ganhando a posição do Pablo. E aí você tem o bendito futebol. E os jogos, tem gente que quer tentar viver do futebol sem resultado. Imaginem, cara. O resultado tem um poder, né? Então o São Paulo perde do Bragantino, aí tem o vexame da eliminação para o Mirassol, e o Pato, entre aspas, é eleito pela comissão técnica como o grande vilão, porque só ele perde a posição no time. Do time que foi humilhado pelo Mirassol, ele perde a posição. Tudo bem que é uma mudança tática, acho que necessária, e o Pablo voltou jogando melhor que o Pato. Então fica Pablo e Pato sai. Só que aí, eu acho que, apurando um pouco aqui, com pessoas em torno do Pato, do São Paulo, ele não é que ele não tenha ele também não reage, né? Isso que é curioso, né? Ele não reage a essa, entre aspas, injustiça. Ele fica na dele. E aí, contra o Vasco, teve um requinte de crueldade, porque além de estar no banco, ele foi preterido por outros N reservas, inclusive o Gonzalo Carneiro, que voltava de suspensão por doping, não jogava não sei quanto tempo. E esse tem sido o modo de Diniz, é a mesma pós-humilhação com o Mirassol. Foi a mesma situação do Everton na partida contra o Fortaleza. O Diniz optou por 3 outros jogadores, enquanto o Everton estava lá no banco. Então, vai ocorrendo... O processo é muito semelhante. Ocorrido ao Everton, agora ocorrido com o Pato. E o Pato não gostou, até porque o Diniz tinha o hábito até então de falar muito com ele no canto, particularmente, e ele não foi, digamos assim, não é que ele não tenha sido informado, não teve uma conversa, Pato, eu estou te tirando do time porque eu vou jogar agora só com o centroavante, eu preciso reforçar o meio, eu vou jogar com o Lisieiro e o Pablo está bem, assim, até nós 4 entenderíamos, mas não teve essa conversa, entendeu?
Então é um São Paulo sem comando e que aí o jogador chega assim, por que eu vou continuar nesse negócio? Né? Eu acho que essa é a questão atual. Uma eventual proposta possa ser ainda mais do Internacional, por todas as questões que vocês frisaram, ela pode ser interessante nesse momento. Arnaldo, eu te perguntar, daria para comparar de alguma forma a trajetória do Pato nessa volta ao São Paulo com a do Guerreiro no Inter? Eu te coloco pelo seguinte, o Guerreiro vinha sendo o grande jogador do Inter no Brasileirão, um gol por jogo, enfim, mas na temporada ele estava sendo contestado. Por exemplo, em Grenais, o Guerreiro simplesmente desaparece. Ele não consegue jogar Grenal, ele perde sempre para Kahneman e Jeromel, sempre. Então já havia esse tipo de contestação. Um jogador de grife, um jogador caro, uma celebridade também, né? Enfim, até esses dias, eu acho que ontem mesmo estava comentando que o Guerreiro talvez seja maior que a seleção peruana até mesmo. Não lembro se foi o Lucas ou o Alexandre que colocaram isso, mas colocaram com razão, né? Ele é uma celebridade. Nesse ponto, daria para comparar as trajetórias de Guerreiro no Inter e Pato nesse atual São Paulo? Porque em algum momento também me parece que, tirando o descenso, São Paulo e Inter são meio clubes irmãos, assim, em glórias e em desgraças também, né? Parecidos. Muito parecido, porque volta e meia acontecem coisas que daqui a pouco acontece num, acontece no outro depois, ou vice-versa, né? E mais isso te coloco também. Quanto ao salário do Pato hoje, e tu acha que seria viável realmente, em um possível empréstimo, São Paulo bancar parte desses vencimentos? Eu acho assim, começando pelo final da pergunta, eu acho que o São Paulo bancar com essa diretoria, em fim do mandato, parte do salário do Pato seria um escárnio absoluto. É uma vergonha, é um assinte, a torcida do São Paulo, as torcidas organizadas, se elas tivessem podendo estar nas arquibancadas, e a pandemia não permite, elas já teriam derrubado o treinador, já teriam derrubado o presidente. Porque a voz da arquibancada, ela é muito forte. Não podendo, restam os protestos, aeroporto, tal. Isso não seria aceito, a não ser que fosse por baixo dos panos, se é que vocês me entendem. Olha, o Inter está bancando, mas nós estamos dando 30%, não sei o que lá. Essa diretoria não tem mais legitimidade para fazer um tipo desse negócio. Não tem. Agora, o Pato, ele foi... A operação é tão maluca que ele foi contratado 2 vezes pelo São Paulo. Se ele passar... nessa mesma ocasião, nessa mesma passagem, se ele virasse o ano e permanecesse, o São Paulo tinha uma espécie de gatilho. Então, o São Paulo, em janeiro de 2020, ele, digamos, recontratou o Pato. Então, você emprestar o Pato ou pagar parte dos salários dele seria, de fato, uma coisa vergonhosa. É claro que essa diretoria acumula coisas vergonhosas, então não duvido de nada. Mas tem esse componente de uma situação desconfortável, no mínimo, depois de tudo que foi feito. Porque a troca do Luciano pelo Everton, por exemplo, tem a desculpa da compensação financeira. O Everton custa mais que o Luciano, é como se o São Paulo estivesse economizando em uma troca. Agora não teria essa desculpa. Agora, tem uma comparação boa que você fez em relação ao Guerreiro. Eu faço uma outra comparação. Posso comparar o Pato ao Diego Souza. O Diego Souza, que definiu alguns Grenais, perdeu o pênalti contra o Corinthians, é verdade. Agora, o Diego Souza te dá, durante a temporada, pelo menos no campeonato de pontos corridos, ele te dá 15 pontos. É pouco? Olha, não sei, no futebol brasileiro atual, talvez ele dê 18 ou 21. Ele é o cara que faz 1-0. Gol do Diego Souza. É o que o Guerreiro vinha sendo, né? Ele fez isso no São Paulo Aguirre diversas vezes. Ele é o maior artilheiro do São Paulo em brasileiros desde a saída do Luiz Fabiano. Então, eu comparo o Pato não ao Guerreiro, eu comparo o Pato ao Diego Souza. Enquanto o São Paulo contratava o Pato, ele emprestava de graça o Diego Souza ao Botafogo. Aí o Diego Souza faz a recuperação e acaba no Grêmio. O Diego Souza, com toda a sua situação, ele é um jogador muito mais decisivo que o Alexandre Pato. Isso que é incrível. E assim, isso é incrível. E é incrível mesmo. Porque deveria ser o contrário, né? Deveria ser o contrário, certo? Pela questão técnica, pelo que se revelava. Só que o Diego Souza, ele vive o jogo.
ele apita o jogo. Ele é um jogador chato, um jogador cascudo. Ele perturba o tempo inteiro. Ele perturba. Ele é como a gente fala aqui em São Paulo, ele é um pentelho. E é um jogador que, assim, ele não tem muitos títulos, mas ele te dá vitórias. Ainda mais nesse campeonato de pontos corridos, dá vitórias. Então, assim, eu acho que o Pato, ele não decide o jogo grande e normalmente é o jogador do 4-0, não é o jogador do 1-0. Ele dificilmente te faz o primeiro gol do jogo, cara. Você pode reparar. Quando o jogo já tá meio decidido, o contra-ataque, ele teve, eu vou falar para vocês, nessa passagem do São Paulo, ele teve um grande jogo. Eu ia contar numa mão, ele teve um grande jogo, foi contra o Santos do Sampaoli, no Morumbi, sob o comando do Cuca ainda, em que o São Paulo ganha o jogo de virada. Foi 3-2 no final, o São Paulo estava perdendo por 1-0, ele empata, participa da jogada que origina o pênalti do 2-1 e faz um golaço no 3-1, abafando a saída de bola do Santos. E aí ele jogava, na época, isso eu acho que é uma outra coisa interessante para a gente colocar no prato, não no pato, no prato aqui. As melhores, poucas boas atuações memoráveis do Pato nessa última passagem foi jogando com um centroavante mais trombador junto. E aí nesse jogo... já. Exato, você entendeu? Porque esse jogo do Santos, ele estava com o Raniel. O Raniel malucão, tá no Santos agora, o São Paulo também contrata e manda. São Paulo é um caos. O Raniel, nesse jogo, ele não fez nenhum gol, mas ele foi fundamental. Quem mastigava o zagueiro adversário, que o São Paulo jogou com 3 zagueiros, quem incomodou... Trabalho sujo, né? Trabalho sujo. Trabalho sujo era do Raniel e o Pato, na arrancada, ele decidiu. Mas então é curioso também, porque as melhores partidas do Pato foram com o Raniel e foram algumas com o Pablo, né? O Pato sozinho com 2 pontas lá, mas esquece, velho. Porque ele não pressiona a saída de bola, ele não tem a tabela, e diferentemente do Guerreiro, que consegue viver de vez em quando sozinho, Diego Souza, alguns outros centroavantes, sozinho com o Pato é uma dureza. Embora ele seja um jogador que possa jogar do lado esquerdo, do lado direito, centroavante e de 10. Em tese, ele pode jogar nas 4. Porém, os outros 3 têm que fazer o trabalho sujo por ele. Sim. Que ele não faz. Né? Só desculpa, aí... Perdão, qual é o salário do Pato? O São Paulo não revela, mas ele deve estar... Ele é o teto, ele está no teto, junto com... 1 milhão, mais ou menos? Não está o teto, que o teto do São Paulo... Eu vou até fazer aqui, eu vou até subir aqui a minha cabeça. O teto do São Paulo, ele é infinito. O teto do São Paulo é o Daniel Alves, mas esse aí, com todas as situações, ele joga todas, treina todas, mastiga todas, esse aí até justificaria. Aí tem um segundo patamar, sabe? Que está contemplado o Pato. Ele deve estar... Putz, Leandro, eu vou fazer uma estimativa aqui. Ele deve estar em torno de 700 paus mensais. Mais ou menos que a gente imaginava aqui, né? Mas isso CLT... É o Guerreiro, né, pessoal? É mais ou menos o Guerreiro, né? Não é tudo. Isso é tudo, tu diz, Arnaldo? Não tem, por exemplo, a imagem ainda para crescer? Então, o São Paulo trabalha com, né, exato, com essa questão meio mista, né? CLT uma parcela e imagem com pessoa jurídica. Sim, o pacote todo estaria em torno de 700 mil reais. Mas aí eu vou dizer o seguinte, muda de figura, né? Aí eu já estava projetando um salário maior. Exatamente, porque a gente estava projetando em torno de 1.200.000. Mas esse aí, basicamente, eu acho que é o patamar do Daniel Alves, sabe? Aquela coisa, Arnaldo, porque o Inter, a gente até conversou ontem, né? O Guerreiro não some, né? O Guerreiro segue recebendo. É que o Inter agora entrou em desespero, né? Perdeu a sua celebridade, enfim, seu principal jogador, talvez a sua única celebridade, né? Enfim, então agora ficou num labirinto, né? Ficou emparedado, vai ter que resolver de alguma maneira. Por isso que aí surge a ideia de, por exemplo, o Alexandre Pato, como o Lucas bem lembrou, o Inter adora trazer de volta um ex, né? Nilmar, então, o maior exemplo de todos, talvez. 4 vezes. E como agrada a direção, né? Como agrada pessoas lá dentro, não que se consiga, né? Porque a gente sabe que não é fácil. Mas é um nome que está sendo muito ventilado.
E o Arnaldo, assim, é só para a gente já invadiu bastante o nosso Drops, a gente tenta fazer uma live um pouco mais curta, a gente já está há 20 minutos batendo papo aqui, mas até porque é importantíssimo tudo que tu está trazendo. Me chamou a atenção dessas duas coisas, né? Ele jogou melhor com o zagueiro trombador, vamos dizer assim, e que basicamente é como o Kudê gosta de jogar, né? Com 2 centroavantes. Né? Beleza, eu já começo também a mexer aqui a cabeça, né? Já olha, então tem isso, tem aquilo. Alexandre, desculpa, Alexandre, mas é que daí se vier, por exemplo, o Pato nessa condição, tem que trazer um grosso junto, né? Ou apostar no Yuri Alberto, né? O Galhardo, por exemplo. Não é o trombador, né? Até o Arnaldo pode falar melhor para nós, que já viu ele muito mais do que a gente, né? Evidente. Mas, enfim, por isso que eu digo que aí eu fico pensando, pode ser o Galhardo, pode ser o Yuri, é bem isso que o Lucas falou. Mas principalmente o seguinte, a gente sabe que quando o jogador não quer, ele não fica no time, né? Num clube, né? E tu falaste ali que não teve mais conversa do Diniz com ele e tal, mas ao mesmo tempo a gente também sabe que o Pato não é aquele cara de se indignar, né? Tu não vai ver um Pato sanguíneo, né? Aquela coisa de argentino, o próprio Guerreiro, enfim. Foi, né? Exato. O que tu diria nesse sentido, assim? Eu não sei também se tu tem informação ao redor dele. Ele tá indignado? Ele não quer mais ficar? Ou não? Tipo, tá de boa para mim, vamos esperar esses 4 meses, vai mudar técnico, vai mudar a direção, só pra gente meio que, de repente, até finalizar a live aqui. Como é que tá essa pessoal dele? Eu acho assim, ele, como você falou, a indignação não é uma característica dele, né? E assim... Essa coisa que eu estava brincando do genro do Silvio Santos, ele está muito confortável em São Paulo, no extra-campo, digamos assim, né? Então, isso que você está falando do contexto, eu acho que a mesma coisa está passando na cabeça do Hernanes e de outros jogadores. Isso aqui está acabando, vai vir gente nova, presidente novo, técnico novo. E assim, eu acho que o fato dele ter ficado chateado de o Diniz não o ter procurado, não faz com que ele procure o Diniz. Ele não tem essa característica, né? Professor, e aí? O que aconteceu? Por que só eu fui barrado? Ele também... Então, para ele, assim, agora, eu acho que depende muito do canto da sereia. Essa definição da troca do Everton pelo Luciano, por exemplo, é o Renato na orelha do Everton. Certo? Nego, aqui você vai jogar. Entendi. Aqui vai jogar, saiu Cebolinha... Aí os caras estão te sacaneando aqui, você vai jogar. Isso faz... O Renato reclama do Jesus, mas ele faz a mesma coisa. E assim faz parte, tem que fazer. Esse é o futebol. Então, assim, acho que depende muito do canto da sereia, sabe como é que é? Para convencer o cara... Vem. Agora, uma outra situação que a gente não discutiu, pode ficar para depois, para a próxima, é assim como... Eu acho que esse é o contexto do São Paulo. Na troca... Everton para o Luciano, eu não sei se o Inter teria a possibilidade de propor uma troca. Até o que eu ia te perguntar na sequência, né? Porque o São Paulo fez o Danilo Fernandes, por exemplo, o Potker está embaixo aqui, mas é um cara que tem um mercado em São Paulo, o próprio Moledo está fora dos planos do Eduardo recentemente, então... sabe, né? O São Paulo está com poucos zagueiros, por exemplo, né? O Anderson Martins saiu, só tem a dupla titular e zagueiros da base. É que assim, né? Vai de novo em relação ao treinador. O São Paulo tem um treinador que não gosta de defensor. Eu nunca vi um negócio desse, mas é isso. O cara não gosta de zagueiro. Ele jogava sem zagueiro. Jogávamos nós 4 aqui e um goleiro. Se o goleiro soubesse jogar centroavante, seria melhor. É uma coisa meio surreal, mas eu tô falando sério, porque acho que o São Paulo tá, esse processo de reformulação, como teve a possibilidade do Luciano, acho que a coisa viabilizou com o Grêmio porque tinha o Luciano. E acho que o Inter tem alguns jogadores que não estão sendo aproveitados que poderiam interessar, de repente, nessa mexida, né? É uma forma de o negócio se tornar mais palatável, embora a troca do Luciano pelo Everton tenha pegado muito mal aqui também, entendeu? E acho que a cada negócio que a diretoria faz, a lupa cresce. Então, eu acho que nesse contexto poderia haver talvez uma possibilidade aí de uma troca, dependendo da situação. É claro que aí você vai surgir assim, os caras vão... O Moledo eu acho um jogador super interessante, por exemplo. Eu gosto do zagueiro, sem dúvida. Agora,
entrando um outro atacante para outro, Potker, por exemplo, aí já cairia mais ou menos na repercussão do Luciano por Everton, né? Fica meio comparação, tá? Enfim, é só uma possibilidade. Olha, interessantíssimo, hein? Interessantíssimo. Arnaldo Ribeiro, não sei se o Lucas tem mais alguma questão. Não, eu não entendo muito, né? Já estamos há 25 minutos aqui, daqui a pouco vira um programa, não vira um Drops. Não, né? como disse o Arnaldo, daqui a pouco a gente traz um novo, incomoda de novo ele, né? Para pagar o pato, afinal de contas, né? Mas eu queria deixar uma dica só, já agradecer o Arnaldo também. Sigam no YouTube Arnaldo e Tirone. Um canal sensacional do Arnaldo Ribeiro, com o Eduardo Tirone, enfim, a turma da ESPN ali, ex-ESPN. É um canal simplesmente fantástico. Segundo os donos mesmo, futebol e rock and roll. Então, para quem gosta de futebol e rock and roll, por favor, tá aí a dica, tá? E Arnaldo, muito obrigado. Conta sempre com a gente também, se precisar de alguma coisa aqui, enfim, do clube irmão do São Paulo em Porto Alegre, por favor, estamos à disposição também, tá? Muito obrigado. Obrigado a vocês. Até a próxima. Contem sempre comigo. Muito obrigado. Voltamos à noite, né? Depois com o Voz do Gigante, uma vez mais, às 20 horas, como de costume, com a rapaziada aí. Eu, Leandro Bess, Lucas Colar e Alexandre Ernst. E muito obrigado ao Arnaldo Ribeiro, nosso grande amigo aí. Valeu, gurizada. Tchau, tchau.